Agradeço a sua presença no canal do Lucarnas e antes de nossa conversa, solicito que clique na inscrição e no sininho para quando houver outro vídeo, você seja avisado. Outra coisa importante, deixe seu comentário, pois será de grande valia. O nosso tema de hoje é sobre eleições de 2022. Acredito que você também já tenha observado que a nossa sociedade, ao longo dos anos, sempre construiu formas de organizações diferenciadas. Entretanto, observa-se que, apesar de estarmos sempre buscando desenvolvimento, permanecemos em círculos viciosos que nos retornam a doutrinas antigas, tanto políticas quanto econômicas. Muitos de vocês conhecem ou ouviram falar sobre coronelismo, ou seja, uma prática eleitoreira utilizada na época da República Velha, cuja principal característica era a utilização do poder econômico por grandes fazendeiros para garantir a eleição daqueles que os apoiavam. E esse tal coronelismo é algo que se encaixa perfeitamente neste nosso contexto atual. Este tipo de prática ficou conhecida como o voto de cabresto, onde os coronéis utilizavam todos os meios para pressionarem o eleitorado. Se necessária, utilizavam até a força, com seus jagunços, com seus capangas, que era formado por grupo de pessoas menos favorecidas, que receberam o carinhoso nome de curral eleitoral. E isto tudo em nome do favorecimento de líderes políticos defensores dos interesses dos coronéis no cenário político. Pois bem, podemos até dizer que tal prática ainda permanece enraizada em nossa sociedade. E o que tudo indica é algo que nunca vai nos deixar, infelizmente. Quer dizer, o fascínio pelo poder continua fazendo o ser humano ultrapassar os limites da ética e usar de todos os meios para alcançar tal objetivo. Se antes nós tínhamos os liberais, hoje nós temos os neoliberais. E a busca pelo poder é algo que persiste. No caso da manipulação de votos, as práticas são de todos os tipos. Hoje em dia, neste mundo moderno, globalizado e com as informações totalmente disponíveis, ainda podemos ver claramente candidatos
comprando votos, usando o assistencialismo como barganha eleitoral e, principalmente, utilizando com muita voracidade a máquina pública. Quer dizer, é inadmissível para quem usa os seus neurônios que em pleno século XXI os grandes líderes ainda continuam utilizando o voto de cabresto. Mas agora, né, atualmente, com práticas mais modernas. Alguns pagam pelos votos e fazem listas com títulos eleitorais e depois conferem se as regiões que prometeram votar cumpriram aquilo que combinaram. Outros pressionam os funcionários públicos, orientando para que votem nos candidatos da situação, sob pena de retaliações posteriores, caso contrariem tais orientações políticas. Outras formas modernas de manipulação do, vamos dizer, hoje está em moda se dizer, né, o gado eleitoral, são as pesquisas pagas. Quer dizer, aonde os partidos manipulam as estatísticas e vendem a ideia como verdade, né, na tentativa de induzir as pessoas a votarem nos seus candidatos que supostamente lideram as pesquisas eleitorais. A preferência do fulano está em XYZ, o outro menos B, menos C. Quer dizer, então, essa manipulação é a prática mais comum e que a maioria é a principal função dos políticos e candidatos às eleições. Sabe qual é? O anterior ex-presidente e o atual estão utilizando muito dessa prática, que é o assistencialismo político. Ou seja, troca de favores. Quer dizer, prática que nossos políticos adoram. Nela prometem fundos imundos para seus eleitores. Numa lista de promessas, né, que incluem vamos ver, vagas de emprego, cestas básicas, despesas de velórios, pacotes de cimento, material escolar, gasolina, esmola e até uma chance de furar a fila do SUS. Então, meus amigos e amigas, isto tudo nem precisamos ir ao nosso querido Nordeste, onde muitos atuais se utilizam do seguinte: eles se baseiam no passado de outros que projetaram determinadas, por exemplo, vou levar água, até que fizeram os projetos, mas para destinarem verbas, e ao invés de fazerem esses projetos, meteram a mão no dinheiro. Aí vem o atual e
dá continuidade àquele projeto e se diz o salvador da pátria, né? Olha, veja que melhora, que o outro não fez, que roubou, eu estou fazendo porque não rouba, e assim vai. Agora, tudo isso a gente verifica, como eu disse anteriormente, não precisamos ir lá no Nordeste, não, hein? Basta verificarmos em qualquer estado do país. Por exemplo, no meu estado aqui, estado de São Paulo, se diz o mais rico da federação, você vai aí no interior e você vai verificar que a coisa também é brava, às vezes até pior do que os nossos irmãos nordestinos. Quer dizer, então o pior de tudo é que uma boa parte do povo ainda acredita que os políticos servem realmente para isso. Não é à toa que alguns de nossos atuais deputados federais, por exemplo, vou citar aqui só apenas dois conhecidos, né? O palhaço Tiririca, o Hélio Lopes, o mais conhecido como Hélio Negão, aquele que vive onde está o atual presidente, aparece lá a carinha do cidadão. Esse é o famoso, como dizem, né? Jocosamente, papagaio de pirata. Então, esses dois personagens, eles foram eleitos democraticamente como um dos mais votados no país, nas suas regiões. Eles, com toda certeza, amigos e amigas, não sabem até hoje qual a função deles na Câmara dos Deputados. Certo? Como é que nós vamos querer uma Câmara dos Deputados, o Legislativo, para discutir leis? E temos lá, por exemplo, como esses dois casos citados, que os caras não sabem nem a função dele. O que estão fazendo lá? Eles acham que estão lá só para receber no final do mês lá os seus 30 e tantos por mês, mais as mordomias, gasolina, mais os impostos, mais as suas redes sociais que são pagas com o dinheiro que é arrecadado nos nossos impostos. E aí depois a população vem reclamar dos governantes. Vamos bater na mesma tecla também, né? Mas na hora de trocar o voto, nunca pensam por coisas imediatas que não resolverão o maior problema do povo brasileiro, que, infelizmente, é a falta de conhecimento. É a falta de procurar ler, estudar, né, para evitar de cair nessas armadilhas. Então, meus amigos e amigas, finalizando essa nossa conversa de hoje, esperemos que nessas eleições de 2022 o povo brasileiro reflita sobre os candidatos que irão para o pleito e não cometam o erro que andam cometendo de 4 em 4 anos. Precisamos de pessoas sérias, comprometidas com a nação e com vontade de fazer uma grande transformação. Pense, reflita e vote certo. Fiquem com Deus.